Meio-dia em Kiev. Está no ar o Nosso Tempo. Eu, Katerina Vyshevskaya, vou contar para você as principais notícias desta hora. Olá! Então, 135 drones foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia na noite de quarta para quinta-feira. Cerca de 90 deles eram achados. Essa informação foi divulgada pelas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano neutralizaram 108 drones russos no norte, sul e leste do país. Foram registrados impactos em 13 localidades. E 8 pessoas ficaram feridas em consequência do ataque desses mesmos drones russos a Kamenskoye, na região de Dnipropetrovsk. Vários incêndios irromperam na cidade. O telhado e as lajes de um dos blocos de um prédio residencial de 4 andares foram parcialmente destruídos. Carros foram danificados. Uma instalação de infraestrutura e uma empresa de transporte também foram atingidas. Além disso, o exército russo realizou ataques no distrito de Sinelniksky da região. Lá, uma empresa municipal pegou fogo. No distrito de Nikopol, um prédio de 5 andares, uma casa particular e uma linha de transmissão de energia foram danificados. E nesta noite, a Rússia voltou a atacar a infraestrutura ferroviária das comunidades próximas à linha de frente. Isso foi informado pelo vice-primeiro-ministro, ministro da Reconstrução da Ucrânia e ministro do Desenvolvimento de Comunidades e Territórios, Oleksiy Kuleba. Na região de Kharkiv, a Rússia tentou interromper a comunicação com o leste do país. Os trens foram desviados para rotas alternativas. Na região de Dnipropetrovsk, os ataques atingiram a infraestrutura energética da ferrovia e uma das estações. Devido aos danos nas direções de Donetsk e Zaporizhzhia, os trens estão circulando com várias horas de atraso. Na noite anterior, drones russos atacaram uma instalação de energia em uma comunidade fronteiriça do distrito de Chernihiv. Isso foi informado pela administração militar regional. No local do ataque, houve um incêndio, que já foi extinto, e os técnicos de energia estão trabalhando para restaurar a instalação danificada. Também há consequências dos ataques de drones russos em outras regiões. Por exemplo, em Nizhyn, houve impactos na infraestrutura de transporte e, em Koryukiva, destroços de um drone danificaram uma casa residencial e um carro. 6 pessoas, incluindo uma criança de 10 anos, ficaram feridas em um ataque russo a Bogodukil, na região de Kharkiv. Isso foi informado pela administração militar regional. Os russos bombardearam a cidade na noite anterior. Como resultado desse ataque, uma casa residencial e uma garagem foram danificadas. Um depósito também foi atingido, onde era armazenado grão, e um incêndio começou no local. Isso foi informado pela administração militar regional de Kharkiv. Em um dia, os militares russos atacaram com drones 9 localidades na região. Casas particulares e prédios de apartamentos, empresas, redes elétricas e infraestrutura ferroviária foram danificadas. A Rússia mira na infraestrutura crítica da Ucrânia em tudo que garante às pessoas uma vida pacífica e normal. Foi assim que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu aos novos ataques do país agressor contra as cidades ucranianas. Ele pediu aos parceiros que aumentem a pressão sobre Moscou para, finalmente, obrigá-la a buscar a paz. O fato de os russos continuarem atacando o setor de energia e civis mostra que a pressão atualmente não é suficiente. É muito importante que os Estados Unidos, a Europa e o G7 continuem o trabalho de sanções e tarifas sobre o comércio de recursos energéticos e finanças da Rússia. E Moscou finalmente precisa perceber a seriedade da Europa na questão da autodefesa. Já é hora de tomar uma decisão sobre os ativos russos congelados. A vontade política já existe e contamos com a implementação rápida da solução técnica. É absolutamente justo que o dinheiro do agressor seja usado para a defesa contra a guerra. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Os combatentes ucranianos estão sistematicamente privando o inimigo da capacidade de lançar mísseis e drones contra a Ucrânia. Em Donetsk, temporariamente ocupado, as forças de operações especiais das Forças Armadas da Ucrânia, em conjunto com a inteligência da Brigada e a Brigada Especial Separada Ptakhimadiara, destruíram uma base de armazenamento, montagem e lançamento de Oshads. O planejamento da operação durou vários meses. Quem contou isso foi o comandante da Brigada, Robert Brod.
Lembro que, na noite anterior, uma série de explosões poderosas foi ouvida em Donetsk. No local do impacto, começou um incêndio e houve detonação. Os moradores da cidade foram orientados a não se aproximar das janelas. O ataque a Donetsk também foi confirmado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo o comando ucraniano, as forças de defesa também atingiram a refinaria de petróleo de Volgogrado, na Rússia. O volume anual de processamento de derivados de petróleo dessa refinaria é de cerca de 16 milhões de toneladas. Isso representa quase 6% de todo o processamento na Federação Russa. Foram registrados incêndios e explosões na área desse alvo. Além disso, combatentes ucranianos atacaram 3 instalações petrolíferas na Crimeia temporariamente ocupada. E o Movimento de Resistência à Liberdade da Rússia realizou uma série de sabotagens no território do país agressor, destruindo dezenas de locomotivas. Elas eram usadas para transportar armamentos e munições. Isso foi informado pela Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Lá, foi destacado que os partisans conseguiram desativar os sistemas de controle e fornecimento de energia de dezenas de máquinas responsáveis pelo transporte de cargas militares. Os ataques retardaram significativamente o deslocamento dos recursos russos e afetaram a estabilidade do abastecimento das unidades do exército russo que estão na linha de frente, ressaltou a Direção Principal de Inteligência. Enquanto isso, agentes do ATES realizaram um reconhecimento em uma base petrolífera estratégica da Rússia na região de Orlov. Ela é responsável por fornecer 40% do combustível para os agrupamentos do exército russo nas direções de Kharkiv e Kursk. O ATES informou que os russos estão tentando proteger o local, estendendo redes especiais contra drones sobre os reservatórios. Mas essas medidas de precaução são inúteis. Os partisans já obtiveram as coordenadas exatas de todos os pontos-chave e os esquemas de sua localização, e todas as informações sobre a base petrolífera foram repassadas às forças de defesa da Ucrânia. Enquanto isso, drones desconhecidos continuam a aterrorizar cidades europeias. O aeroporto de Hannover, na Alemanha, suspendeu suas operações devido a um vã desconhecido. Ele foi avistado por pilotos que estavam se aproximando para pousar o avião comercial. Segundo informações preliminares, esse drone sobrevoava a zona industrial. Como resultado, o tráfego aéreo foi interrompido por cerca de 45 minutos e 3 aviões tiveram que ser desviados para outros aeroportos. Outros voos também foram atrasados, e este já é o terceiro incidente semelhante na Alemanha em menos de uma semana, segundo a Deutsche Welle. A Rússia continuará sendo uma ameaça para a Europa e para o mundo mesmo após o fim da guerra contra a Ucrânia. Foi o que afirmou o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, no Fórum da Aliança em Bucareste. Ele destacou a necessidade de fortalecer a segurança europeia como um todo e pediu que todos os países aumentem os gastos com defesa para 5% do PIB. Precisamos de capacidades, precisamos de equipamentos, poder de fogo real e, claro, das tecnologias mais avançadas. Porque as ameaças que enfrentamos são reais e de longo prazo. A guerra não provocada da Rússia contra a Ucrânia é o exemplo mais óbvio dessa ameaça. Mas o perigo vindo da Rússia não vai desaparecer com o fim desta guerra. No futuro próximo, a Rússia continuará sendo uma força desestabilizadora na Europa e no mundo. O ditador russo pediu pessoalmente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajuda na guerra contra a Ucrânia, que a Rússia não consegue encerrar há mais de 10 anos. Foi o que o chefe da Casa Branca contou em um fórum de negócios em Miami. Segundo Trump, a conversa com Putin aconteceu cerca de 2 semanas atrás. O presidente americano destacou que conseguia resolver algumas dessas questões em 1 hora e, segundo ele, sem qualquer ajuda da ONU. Speaker 4, Speaker 3, eu falei com Putin 2 semanas atrás. E ele me disse, estamos tentando resolver a guerra há 10 anos, mas ainda não conseguimos. Agora cabe a você resolver isso. Já resolvi problemas semelhantes em 1 hora, sem qualquer ajuda da ONU. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda pode ser capaz de forçar o ditador russo Putin à mesa de negociações. Essa opinião foi expressa pelo secretário de Defesa britânico, John Healey.
Ele também enfatizou que os parceiros da Ucrânia na coalizão dos dispostos estão constantemente atualizando sua estratégia conjunta para garantir a paz na Ucrânia após o fim das hostilidades. Palestrante. O presidente Trump é a figura que pode levar Putin à mesa de negociações e potencialmente pôr fim à guerra. Atualizamos continuamente nossa colaboração para estarmos prontos para ajudar a garantir a paz quando chegar a hora certa. John Healey, secretário de Defesa do Reino Unido, em um comentário ao Político. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.